rosto, a postura corporal. Você tem o rosto, a postura corporal e os elementos dentro do teu sangue e as noradrenalina, a dopamina e o caramba no teu cérebro. Quanto está de álcool no sangue? Quanto está nas coisas? E aí você tem uma mudança de perceber. Só que esses perceberes jogam informação em lugar quando você não tiver esses elementos, talvez você não tenha acesso. Então você vai no elemento que você sempre, sem álcool, se percebe, sem cocaína se percebe, sem daime se percebe, você vai nesse elemento e desse elemento começa a expandir. Cara, olha no espelho, lembra do espelho? Olha no espelho. Uau! Entendi, né? Isso é vida. Isso é humano. Esse que eu me percebo é somente mais um deles, os humanos. Qualquer ato que o humano fez é um ato humano, por mais desumano que seja. Então eu, humano, posso fazer e sentir aquele ato. Não sei se devo fazer ou sentir aquele ato, mas eu sou humano, eu sou mais um deles. Isso é consciência divina. Entendeu? Eu é um perceber ser eu. É um engodo. Isso é mais um deles. Mais um humano projetado. Porque esse eu aqui seria um eu diferente se eu tivesse vivido a vida inteira no Amazonas, a vida inteira na Índia, na China. Nascido 5.000 anos atrás? Ou nascido 5.000 anos atrás. Esse eu seria um outro eu, uma outra concepção de eu. Sim, mas para ter essa concepção é uma consciência. Isso é o divino se reduzindo ser o que eu penso ser. Não, calma aí. Esse eu é um deles. É mais um humano. É mais um humano. Então meus atos são atos humanos. E os atos de todos os humanos é um ato humano. Eu posso até julgar se eu for juiz. Se eu não for juiz, não é minha tarefa. Realmente. E não é mesmo. Não é meu trabalho. Olha só, se eu for julgar, vamos lá, pegar julgar. Eu vou julgar porque eu sou juiz. Legal? Eu julgo e o meu dinheiro na conta aumenta. E eu julgo porque essa é a minha tarefa. A sociedade quer que eu julgue. E eu tenho know-how para julgar. Eu estudei para isso, eu sei fazer isso e eu julgo. Eu vou julgar. Eu julgo por preconceito. Eu não tenho tarefa de julgar. Eu sou mais um deles. Aquele cara fez aquilo, mas aquele cara está naquela situação e com aquele nível de educação e aqui, com aquele DNA. Eu, naquele mesmo... Eu, se fosse aquela mulher, naquele nível de educação, naquele nível de sensação, estaria esquartejando o marido igual ela fez. Mas eu não sou ela, eu vou julgar, não. O juiz julga. Eu não sou pago para julgar. Não tem certo ou errado. Por isso entra aquele mandamento da Young Church, que é obedecer as normas e regras locais. Compromissos do governo. Compromisso é church. O país que você está seguindo as normas e regras. Mas, cara, os caras colocaram a regra e norma dentro de você e você virou um autônomo, tá? de expressar a regra de um país, as normativas de uma sociedade ou da sua igreja e impor isso, o que é certo e o que é errado. Cara, o que é certo e o que é errado, olha nas leis. Lá nas leis do governo, não é da sua linha religiosa. Sua linha religiosa é uma restrição, é um afunilamento dentro das leis do governo. Você quer fazer mais estrito, você quer ser mais... É como diz o cara, você quer fazer um estresse, você quer pressionar um pouquinho mais você mesmo. Porque é importante você saber o seguinte. Estresse, em inglês, stress é reforçar. Apertar um pouquinho mais, sabe? Então, quando você vai pressão. Quando você vai apertar as roscas com porca de pressão, tem um momento que você deu, não, e você apertou, tá bem, você estressou ela no ponto certo. Se passar mais, espana ou a rosca ou o negócio, tá bom. Se for menos, vai afrouxar, vai perder. Então tem um ponto certo de apertar a rosca. Quando o governo tem suas leis e normas, ele libera leis e normas para o bem-estar de toda a sociedade.
Se você sente que as leis e normas do governo são um pouco frouxas, você entra num sistema religioso qualquer e você faz um estresse maior. Você restringe, você coloca mais normas, nenhuma contra do governo, nenhuma, todas certinho, mas estressa mais, porque quando você estressar mais, você chega no teu ponto ótimo. O teu ponto ótimo é pecado desejar a mulher do vizinho. Esse é o teu ponto ótimo. Tá bom, então é pecado para você. Para o outro não é pecado. Para o governo é um delito se você fizer alguma coisa em relação sexual, caramba. Onde é o delito? Olha no governo e vê a lei. Cadê o delito? Tem delito ou não tem delito? Não, mas acontece que entra na parte emocional e tem os crimes passionais dessa pessoa. Se você transar com a esposa dela ou vice-versa, se você matar ela, vai pagar menos a culpa. Que culpa é essa? Que delito é esse? Se você mentir, é pecado. Sim, mas eu menti para minha mãe porque o meu irmão faleceu e eu não queria falar para ela a verdade. Isso é pecado? Não, mas isso é confuso. Você notou? Então cada um vai entrar no teu estresse, na sua pressão de rosca, sem espanar e sem ficar frouxo. É individual. É pessoal. É pessoal. É pessoal. Então você escolhe as tuas normas. Para você ter uma pressão certa, para ter uma otimização. Para você trabalhar mais, para você ganhar, colocar mais dinheiro na conta, viver mais de 100 e ter uma diversidade de vida em volta de você. Uma diversidade. Sim. Qual é a pressão? Qual é a pressão? Do Jefferson, da Stephanie outra. É outra. E do Justiça outra. E da Nera. Cada um é individual. E se deixar todo mundo frouxo, ninguém produz nada. Não produz. Tem um estresse, tem um ponto que a rosca. Aqui é o ponto. É produção. Sim, mas daí, como que a pessoa vai perceber isso? Né? Ela tem que saber. Aqui eu produzo bastante. Olha, se o Josias, se ele pressionar num ponto. Cara, aqui eu consigo fazer minhas tarefas, eu consigo. Aqui eu rendo. Um pouquinho menos, não rende mais nada. Um pouquinho mais espanhol, não consegue mais nada. Não vai bem na escola, não anda, não e até essa pressão, esse estresse individual. Não, é isso que eu estou falando. É individual. É ele que eu estou falando. Aí que fica autoprodutivo. Sim, porque você vai escolher sacar isso, né? Sacar essa. A cafeína, a dopamina e alguns outros elementos da maconha, eles chamam de U invertido. Assim. U invertido. Hã? U invertido. U invertido. Então você vai, está em zero de álcool também. Começa a consumir mais álcool, e você está num ponto ótimo de inteligência e de abertura mental, caramba, consome um pouquinho mais e começa a cair de vez. É U invertido. U invertido. Então tem um ponto ótimo. O estresse tem um ponto ótimo. Sem estresse você não consegue levantar da cadeira. Porque você tem que tensionar seus músculos para levantar da cadeira. E precisa de estresse. Sem estresse você não funciona. Então às vezes o teu chefe dá um estresse a mais e você não sabe por quê, e às vezes ele já sacou isso, ele também não sabe como sacou, mas ele tem que te estressar, porque o que você vai fazer depois vai depender desse estresse. Então ele te estressa e você... Produz. Produção. Você vai aquilo, faz sem peso, porque você está estressado o suficiente. E sobre as drogas naturais produzidas pelo cérebro humano? Também usa esse estresse. É a mesma coisa, né? Mas estar viciado ou não naquilo, e se aquilo está produzindo ou não, entra nos 3 parâmetros que você disse. Você tem neurotransmissores internos, tá? Bastante neurotransmissores. Quando você pensa em algo, neurotransmissores ocorrem no teu cérebro. Quando você fala, ocorre. Quando você movimenta, ocorre. Quando você tem saudade, ocorre. Quando você tem fé, ocorre. Tudo são grupos de neurotransmissores. A criança começou a falar papai, mamãe, não sei o quê, porque quando ela falava aquilo, olhava o pai, ria, sentia, por prazer. Então você tem os troços de prazer, ou algumas pessoas também têm o ódio, gente que gera neurotransmissores e em cima do ódio ela consegue fazer aquilo, ela consegue viver sendo aquilo. O que seria dependência ou usuário de drogas? Quando você é dependente químico ou quando você é usuário de drogas?
Se você tem que pensar sempre a mesma coisa, porque se você não pensar a mesma coisa, você não produz mais, você tem uma dependência química desse pensamento. Porém, você está inserido numa sociedade. Se essa dependência química te leva a viver mais de 100 anos, te leva a ter mais dinheiro na conta, e leva a ter uma diversidade de vida em volta de você, boa, de espécies de vida, é um hábito, não é vício. É um hábito. E um bom hábito. Depende da cultura. Vai preservar mais? Sim, mas tem cultura que vai achar que não. Então, depende. É um hábito. Depende da cultura. Se a cultura, quando você chegou no Brasil, tá? A cultura era chegar e desmatar e plantar. Você jogou com o hábito de não desmatar. Todo mundo vai olhar para você e falar, você é um relaxado. Agora a cultura está diferente, desmatamos demais. Você entende? Mas então, foram 50 anos para isso. Então, mas tudo referencia em qual sociedade está te olhando. Então, não há verdade absoluta, tem um caminho só. Quando você pensa em algo, isso te dá prazer em pensar em algo. E esse prazer está vinculado em um monte de fazeres que ajuda a ganhar mais dinheiro, que ajuda você a viver mais e que ajuda a aumentar a diversidade e bem-estar de seres vivos que estão em volta de você. Esse fato é bom, esse fato é bonito, esse fato é nobre. Algumas sociedades acham esse fato muito importante. Outras sociedades não acham tão importante. E inclusive desprezam esse ato. Vamos entrar no lado prático. O índio não construiu a casa, não fez prédio, nem rua, nem asfalto, nem luz elétrica, nem internet, mas também não poluiu tanto, sabe, não destruiu tanto. E você fala, o índio é um folgado. E agora? E agora? Como? Quer dizer, o índio não tem o dinheiro na conta. Então o que eu acho? De alguma maneira, se a gente entrar na realidade do índio, ele fazendo isso, e ele entrar no capitalismo sendo o que é, e o capitalismo pagar, porque ele sendo o que é, ele pode trazer emoções para nós virtuais, que nós não temos no capitalismo, imerso no capitalismo, ele vai ganhar muito dinheiro, vai viver mais, e vai atrapalhar menos. Então ele está no caminho certo. E vai aumentar a diversidade de vida. Sim. Tudo. Viver mais de 100 e ganhar o seu dinheiro. É difícil, produzindo. É difícil viver mais de 100 no meio de uma rádio, tá? Porque realmente você tem uma... Vamos dizer, você entra em contato com um monte de espécies de vidas diferentes, de bactérias diferentes. Também tem um pouco de dificuldade de viver mais de 100. Mas pode se fechar numa comunidade. Aí talvez entre os ovos, o ovo que eu falo. O ovo. O ovo entraria assim. O ovo seria uma comunidade onde o cara, mesmo que seja índio, ele entra no ovo e ele se isola. Então, todos os excrementos, tudo que ele come, que ele bebe, tudo é no ovo, e o que sai fora do ovo não polui nada, absolutamente nada. Já está tudo pronto para a natureza absorver naturalmente. Quando ele sai do ovo, ele entra, vai, vê as coisas dele, mas uma boa parte do tempo ele passa dentro do ovo. O ar está legal, as coisas estão legais, ele tem o controle de vírus e o caramba, vai analisar o cara, vai ver. No ovo, você tem que ter um controle quase que médico da pessoa. Alguém vai olhar quem está no ovo. E a ilha? No meio da mata. Uma ilha no meio da mata sendo preservada essa espécie. Eu chamaria isso de santuário, né? Santuário. O santuário, porque toda a diversidade está aqui. O santuário não seria no meio da mata, eu chamaria de santuário o seguinte: você separa algumas regiões do planeta, separa algumas regiões e vê que, né, aqui nessa região uma espécie de vida tal, mico de leão dourado, ou golfinho, ou boto cor-de-rosa, ou tubarão, nessa região tem bastante tubarão, mas mesmo assim eles estão meio ameaçados. Tá bom. Ameaçados por quem? Ameaçados por isso. Tá bom. Então nós vamos fazer um santuário. Nós vamos pegar as ameaças desses animais e tentar remover, controlar as ameaças, para que as ameaças sejam um pouco menor, o suficiente só para controlar a reprodução.
só o suficiente para controlar a reprodução, mas que esse elemento nessa região é santuário e esse elemento nessa região vai reproduzir à vontade, no nível X. Tá? Quando esse elemento reproduz no nível X, ele começa a sair, não tem mais proteção. Saiu da região, não tem proteção. O predador natural lá, nessas limites para lá, o abate. Entende? Então o que nós temos? Santuários. Santuários são específicos. Esse santuário é para tais espécies, esse é para tais espécies, é para aquelas espécies. E algumas áreas são livres, free. Free, sem homem. Mas free. Porque se você deixar todas as áreas free, um animal domina. Certo. E destrói uma espécie. Destrói. Não adianta. É assim. Ele domina e destrói uma espécie. Onde tiver um pequeno conjunto de árvore com 200 macaquinhos, não vai dar nenhum passarinho. Ele vai comer os ovos e acabou. Não tem passarinho. Não tem? Às vezes você tem conjuntos de áreas específicas. Onde tem macaco, uma certa preservação dos macacos. Onde não tem macaco, onde você tem áreas que é mais internacionalizadas, vamos dizer, em relação a isso, tem um predador do macaco. Ali vai ter mais passarinho. Senão não tem passarinho. Eles se comem entre eles. O que precisa é o homem pensar em santuários. Um santuário para essa espécie, um santuário das baleias, um santuário das tartarugas, um santuário da babá. Tem vários santuários. E preservando as espécies nativas de árvores e as espécies da própria região, né? Mas o santuário, a espécie não é só de animal. O santuário, de repente, você vai... Olha, tal madeira, tal alga, tal... Porque você tem o seguinte, você tem o DNA é formado por 4 elementos simples, tá? Timina, guanina, citosina, não sei, argisina, uma coisa assim, tá? Esses 4 elementos simples formam o DNA humano ou formam o DNA de qualquer ser vivo. Parece que com um DNA, você, com tecnologia e um DNA, você constrói todos os outros seres vivos. Nós não temos essa tecnologia. E se não temos que preservar vários tipos de DNA que estão aí espalhados. Vamos preservar, porque nós não temos essa tecnologia. E também não temos a tecnologia de pegar do solo e dele trazer alimento para que nós, humanos, sobrevivamos. Nós não temos tecnologia. 2 tecnologias que não temos. Fazer com o DNA qualquer outro DNA, né? Seria montar isso, e fazer com que o solo produza biomassa, alimento, alimento direto do solo.